Boa tarde, professor. Meu nome é André Luiz. Então, eu vim aqui apresentar um pouco sobre o trabalho aqui relacionado à segunda avaliação de sistemas de tempo real. Então, conforme as atividades aqui da segunda avaliação, a gente deve implementar um sistema executivo ciclo no Arduino e implementar um sistema multitarefa em Arduino utilizando o microkernel soft real-time. Então, fiz essas implementações aqui, vou apresentá-las agora. Começando com a primeira aqui, que foi a do sistema executivo cíclico. Eu fiz no Tinkercad mesmo. Então, foi bem simples aqui, né, a implementação. Escolhi as três atividades, a obrigatória, que era o buzzer. Escolhi aqui uma medição de temperatura e um contador utilizando o display de 7 segmentos. O código aqui também é um código bem simples, né? Eu aproveitei aquele código que o senhor postou nos materiais aqui. Então a gente define primeiro os intervalos de cada rotina que vai ser executada. Então a primeira, a cada 1 segundo, corresponde ao contador do display de 7 segmentos. Então a cada segundo ele vai incrementar. O intervalo de 10 segundos é para o buzzer. Então como ele tem um barulhinho muito chato, eu coloquei para ele apitar a cada 10 segundos. E por fim a gente tem a cada meio segundo uma medição de... Quer dizer, botei errado aqui, que antes era para ser meio segundo, né? 5 segundos, quer dizer, a cada 5 segundos faria uma medição de temperatura. Bota 3 segundos, é melhor. E aí tem aquele código de... Enfim, setar as variáveis aqui do limite, né? E aí a gente tem aqui os códigos do display. Então conta é onde a gente vai armazenar o valor do contador. O array de arrays aqui, ele armazena os segmentos aqui, né? Que formam o dígito 0, segmentos que formam o dígito 1. Enfim, isso aqui já é bem trivial. A gente tem aqui os pinos do buzzer e os pinos aqui relacionados à variável e os pinos relacionados ao sensor de temperatura. Então o setup aqui é simples, a gente habilita todos os pinos aqui do display de segmentos, habilita o pino do buzzer, e a gente habilita o pino aqui serial, o A0, que é o do sensor que vai ler, né? Ler o dado aqui do sensor de temperatura. A gente seta aqui os timers, né, das tarefas. E aqui no loop eu dividi aqui em tasks, né? Eu criei funções para armazenar cada uma das tarefas. E aí onde traz aquele código lá que a gente consegue executar cada tarefa, né, de acordo com o temporizador, sem usar a função delay. Então basicamente a gente vai calcular a diferença aqui, né, entre o horário atual e o tempo aqui dessa task 1. E aí se esse tempo aqui estourar o tempo que a gente definiu, né, do temporizador, por exemplo, se passar de 10 segundos, significa que a task ela tem que ser executada, né? Quer dizer, se passar de 1 segundo, a task do tempo é a task do display de 7 segmentos, então se passar de 1 segundo ela deve ser executada. E aqui é bem simples, se o valor da conta for 10, a gente seta ele para 0, e aí a gente liga o segmento, né? Eu criei um método aqui, liga segmento, aquele método clássico na implementação que já existe, que vai ligar aqui de acordo com o dígito. Então a gente seta aqui para ele printar o 0, se não, ele vai printar o próximo dígito aqui e aí vai incrementar. E aí ele vai ficar incrementando de 0 a 9, a cada 1 segundo ele incrementa. A segunda task é o buzzer, né? Então ele vai vibrar aqui a cada 10 segundos que eu coloquei, né? 10 segundos. E eu usei no caso aqui essa função Tone, né? Que eu acho que é uma biblioteca, porque eu não estava conseguindo fazer um som legal no buzzer, e aqui eu posso escolher a frequência. Então eu botei uma frequência aqui que eu queria, e aí a gente seta um intervalo aqui, que é quanto tempo o buzzer vai ficar tocando. Então é importante que esse intervalo aqui, ó, que vai tocar por 200 milissegundos, não seja igual ou menor que 10, senão ele não vai parar de tocar o tempo, senão ele vai continuar tocando o tempo todo. Então é importante saber disso, né? E aí por fim a tarefa 3 é a tarefa que executa a cada 5 segundos, que é a leitura do sensor de temperatura, né? Então é bem simples aqui. Ele vai pegar, ou quer dizer, ele vai fazer a leitura aqui do sensor, aí tem o cálculo aqui específico do sensor, esse TMP36, né? Eu peguei na internet aqui o cálculo que ele faz.
e aí a gente imprime aqui a temperatura. Então basicamente isso aqui é o código, é bem simples aqui. Então, só que deu um pouco de trabalho, né? Rodar aqui na verdade sensor de temperatura, tive que usar resistores e um capacitor cerâmico aqui. É, deu bastante trabalho para ele pegar essa leitura. E aí depois eu vi que eu tava pegando a conta era do sensor LM, né? Eu tava pegando o sensor errado. Então tá aqui rodando, ó, a cada 10 segundos o buzzer dispara, a cada 1 segundo ele ele incrementa o contador. E agora assim, a temperatura aqui tá no serial, né? Tá saindo mais ou menos a cada 5 segundos. Então saiu no 1 aqui, né? Deve sair lá aqui no 7 deve sair mais uma. É, aproximadamente, né? 5 segundos. Deixa eu até parar aqui de novo. A primeira é porque demora um delayzinho, né? Então a primeira vai sair lá no 4, eu acho, 4 segundos. Aqui no contador, né? Não tá sincronizado com o contador. Mas enfim, ela tá condizente aqui com o valor, né? Tá saindo aproximadamente a cada 5 segundos. E o buzzer a cada 10 segundos. Bom, então basicamente essa foi a primeira implementação que eu fiz, que é utilizando o código lá do executivo cíclico, né? Conforme a gente viu na aula. Agora eu vou fazer a apresentação aqui da parte 2, que é utilizando o microkernel soft real time abordado na aula. Então eu usei, na verdade, eu tive que mudar o simulador, né? Não consegui usar o Tinkercad por causa da biblioteca Time1. Então tinha até aqui uma dica, né? Remover e usar registradores. Aí eu tentei importar manualmente aqui, coloquei todo o código da biblioteca Time1, todos os importes que ela faz, mas aí não estava rodando, então realmente eu tive que mudar aqui pro Occhio e eu implementei basicamente o mesmo circuito, né? Só mudei a forma aqui, usei a tecnologia do microkernel, né? Então o sensor aqui de temperatura, a imagem é um pouco diferente, né? A conta também é outro sensor. Ver aqui o nome dele. Esse é NTC Temperature Sensor, né? Não sei se esse é o nome dele do datasheet, mas enfim. Mas a documentação dele aqui traz como é que se calcula e tudo, então foi bem tranquilo. E aí é o mesmo sistema. Então, só que aí pra gente usar aqui o microkernel, né, que ele vai gerenciar essa questão dos processos. Então ele define aqui o número de testes que eu vou ter. Aí eu seto o número máximo o tempo que ele vai passar executando, né? O tempo que ele vai passar executando. E aí a gente continua aqui, né? Tem aquele código que sou disponibilizou também. Então tem outras variáveis aqui, né? O tempo de execução, enfim. Aí tem o mesmo código aqui do exercício anterior, então vou pular. Aí peguei aqueles códigos que inicializam o kernel, né? Aqui é a parte que ele inicializa a base de tempo pro escalonador dos processos. Enfim, todo aquele código. Aqui o loop, né? Onde ele vai de fato fazer a execução, onde ele controla aqui, né? Quanto tempo ele passou executando, aí se estourou ele vai passar pro próximo, tudo. E aí ficou bem simples, na verdade, né? Tive que mudar pouca coisa. Então agora chamei de processo. Antes eu estava chamando de tasks, agora eu mudei para proc1, que nem você tinha colocado no exemplo. Porque você já tava usando, né? O nome task já estava sendo usado aqui na hora de criar as tasks. Então eu mudei para proc1. Então eu tirei aquela. Basicamente eu só tive que tirar aquelas questões do executivo cíclico aqui, né? Aquelas condicionais que tinham. E deixei só a lógica mesmo do processo 1, que é a que vai contar o display, a lógica do buzzer e a lógica de temperatura atualizada para esse novo sensor. E aqui no setup bem simples, eu pego esse task handle, né, que vai encapsular meus processos, e é onde eu seto um intervalo aqui, né, que ele vai executar. Aí chamo o kernel, inicio o kernel, adiciono as tasks e chamo o loop do kernel. Então, tentei manter aqui o mesmo padrão, né? Então ficou bem. Funcionou, ficou equivalente, né? Da mesma forma. Então, mais ou menos a cada 1 segundo, ele incrementa o contador, mais ou menos a cada 5 segundos ele imprime a temperatura, e mais ou menos a cada. No caso, a temperatura aqui está mostrando valores diferentes do que eu estou marcando aqui, né? 45. Ah, não, tá certo. E o buzzer aqui apitando a cada aproximadamente 10 segundos, né? Então, basicamente,
foi esse trabalho bem interessante. A questão aqui é que é um vídeo, né? Mas uma dúvida que eu fiquei seria por que que naquele código que você mostrou do executivo cíclico que foi utilizado na sonda, né? Por que que vocês também não utilizaram esse microkernel aqui, né? Em vez de fazer aquele... por que que vocês não utilizaram o microkernel e optaram por utilizar aqui o executivo cíclico, né? Naquela sonda de exemplo que você mostrou em aula? Aí eu fiquei até me perguntando por quê, né? Não sei se tem um custo a mais, né? De memória, enfim, é uma dúvida que ficou aí pra mim. Então, basicamente foi essa apresentação. Obrigado aí por terem assistido.